Esse capítulo aqui, ele dá continuidade à questão da ajuda, das ofertas que nós fazemos, a necessidade e o para quê, porque que elas são usadas, porque elas são necessárias. No versículo 16, ele vai dizer o seguinte: agradecemos muito a Deus porque pôs no nosso coração, no coração de Tito, o mesmo desejo que nós temos de ajudar a vocês. É tão interessante que eu aprendo aqui uma coisa, uma lição importante. Quem coloca nas pessoas o desejo de servir não é a cobrança que nós fazemos a elas, não é às vezes por outro motivo a não ser Deus trabalhando no coração da pessoa e colocando nela o desejo de servir. Irmãos, a gente aprende aqui o que a palavra de Deus nos diz: nada é por força e nem por violência. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não devemos obrigar as pessoas a fazer algo para Deus, porque isso a pessoa tem que sentir. Se eu quero que alguém me ajude na obra de Deus, eu devo pedir a Deus para tocar no coração dessa pessoa. E é tão interessante que ninguém faz nada obrigado com excelência. Quando você obriga as pessoas a fazer algo que não está no coração delas, que não é da vontade delas, infelizmente ela pode estar fazendo simplesmente pela sua cobrança, ou porque gosta de você, ou porque quer evitar um problema, um conflito, mas ela não vai fazer aquilo bem. E quando a gente faz algo de forma obrigada, sabe o que acontece? A gente se fecha, a gente deixa de ser criativo, a gente deixa de fazer as coisas de bom ânimo, então a gente não vai produzir bem, a gente não vai fazer nada bem, nada direito. Então a gente tem que entender isso. O primeiro passo na obra de Deus é que a gente precisa compreender que para fazer a obra de Deus, se nós queremos a ajuda das pessoas, nós devemos primeiramente pedir a Deus para que toque no coração delas, assim como Ele tocou no coração de Tito. Agradecemos muito a Deus porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. É tão interessante que Deus ele colocou o mesmo desejo no coração de Paulo, das pessoas que estavam trabalhando junto com Paulo, no coração de Tito. Está vendo que nosso Deus ele não é um Deus de divisão, Ele é um Deus de união. Então nós precisamos entender algo, que se eu estou querendo fazer algo diferente, de forma diferente do que está no coração da liderança, infelizmente às vezes essa vontade não está vindo de Deus para o meu coração, porque às vezes o diabo coloca no coração das pessoas vontades distintas para causar divisão, porque aí a liderança diz é desse jeito. Aí você diz, não, é desse jeito que é melhor, vamos fazer assim, e aí aquilo começa a gerar divisão. Você já viu que o tanto que acontece divisão na igreja por conta disso? Por conta da dificuldade de aceitar a visão do outro. Só que aquela coisa, eu como liderado na igreja, eu posso sugerir algo? Posso. Agora eu não posso querer obrigar que a pessoa que está à frente faça da forma que eu estou orientando. Então eu preciso entender isso, que Deus ele coloca nos nossos corações o mesmo desejo, para que nós venhamos trabalhar da mesma forma, porque se Ele colocar o desejo em mim de uma forma, em outra pessoa colocar, vai dar errado. Então Ele coloca o mesmo desejo de fazer algo no reino de Deus, porque é assim que o reino de Deus cresce, é assim que o reino de Deus avança. Que ele vai destacar aqui que Tito era cheio de boa vontade. Que boa vontade?
é uma pessoa que, quando vai fazer algo, ela está sempre pronta e ela sempre faz de boa vontade. É aquela pessoa que, às vezes, antes de ser solicitada, ela já está providenciando algo. Então, isso é o que? É boa vontade. É fazer algo do fundo do coração, com desejo de fazer. É diferente quando a pessoa ela faz algo do fundo do coração, com desejo, com prestatividade, com boa vontade. É diferente, ela faz com carinho, com dedicação. Já viu que tudo aquilo que a gente faz com dedicação, com carinho, sai bem feito, sai com excelência. Você às vezes pode não ter tanta habilidade, você pode até ter pessoas com melhores habilidades do que você, mas vai sair com excelência. Sabe por quê? Porque você está fazendo com boa vontade. Na obra de Deus, a gente precisa aprender isso. A gente tem que fazer a obra de Deus com boa vontade, porque a gente tem que entender que os desafios eles existem. Só que os problemas da caminhada cristã, os desafios que aparecem enquanto eu estou servindo, não pode roubar de mim a boa vontade, a disposição. Porque o que acontece? Às vezes muita gente começa com boa vontade de fazer algo para Deus, mas aí, sabe o que acontece? Vem alguém e fere ela, aí ela perde a boa vontade, aí ela já faz por obrigação. Aí eu vou fazer porque eu tenho um cargo para levar até o final do ano, eu tenho uma responsabilidade. Não, nós devemos fazer de boa vontade. Nós não podemos permitir que nada, nem ninguém pode roubar de nós a boa vontade de servir na casa de Deus, de servir no reino, de servir na obra de Deus. Nós precisamos ter boa vontade. O cristão verdadeiro, ele tem boa vontade. Ou seja, alguém critica o que ele faz, alguém menospreza o que ele faz, ou às vezes alguém pode até querer sabotar o que ele faz, mas ele continua com boa vontade. Porque quem é movido por Deus, irmão, não tem boa vontade. Sabe por que muita gente desanima de servir na obra de Deus? É porque não está sendo movido por Deus. Às vezes está sendo movido pela vaidade. Sabe que tem gente que faz algo movido pela vaidade? Se eu fizer algo movido pela a minha vaidade, sabe o que vai acontecer comigo? Quando vier os desafios, eu vou entristecer. Eu vou perder o bom ânimo, vou perder a boa vontade. Por quê? Porque quando eu não sou movido por Deus, mas eu sou movido por vaidade, por ego, infelizmente, eu vou fracassar. Porque o reino de Deus, irmãos, nós estamos em algo que é sempre atacado. Quando a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o que isso significa? É que nós seremos sempre atacados. A igreja ela é sempre atacada. E quando você serve na igreja, você está contribuindo para o crescimento, você está contribuindo com o andamento da igreja. Então o que acontece? Você está fazendo com que a igreja venha progredir através de você. Então você vai ser atacado pelo inferno. Só que o inferno ele vai usar pessoas, ele vai usar situações. Por isso que é impossível uma pessoa servir com boa vontade na obra de Deus por vaidade. A pessoa que ela serve por vaidade, ela serve por conveniência, às vezes por algum privilégio que aquele serviço dá a quem faz, infelizmente, essa pessoa ela logo vai se frustrar. Agora, quando a pessoa é movida por Deus, Deus coloca o desejo no coração da pessoa, a pessoa tem um prazer, tem os desafios, tem os sofrimentos, tem as tribulações, mas ela se alegra naquilo que ela faz. Ela faz com alegria porque está sendo movida por Deus. Nós precisamos nos perguntar: o que eu estou fazendo? Eu estou sendo movido por Deus? Ou estou sendo movido pela minha vaidade? Eu estou sendo movido pela conveniência que isso me traz, pela visibilidade, talvez pela admiração de alguém? Eu tenho que me perguntar, porque servir
na obra de Deus, é preciso que eu venha entender isso. Ele está falando aqui de eu servir, no quesito de a forma que tipo servia, mas está falando também de contribuição. Quando nós damos algo na obra de Deus, oferecemos algum recurso ou serviço, ou qualquer coisa que possa contribuir de forma material na obra de Deus, eu não devo fazer por vaidade, eu devo ser ouvido por Deus. Já viu que tem pessoas que faz algo depois, quando às vezes ela está passando um momento difícil da igreja, ela começa a lembrar tudo aquilo que eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e hoje não estão me valorizando. Peraí, quem é movido por Deus, faz para Deus, faz pela obra de Deus. O grande problema é de quando nós fazemos algo por vaidade, ou na verdade para obter a admiração de alguém, ou para tentar impressionar alguém, quando os problemas chegar, as adversidades chegar, as críticas chegar, infelizmente a pessoa ela vai começar a arrotar tudo que ela fez. Por quê? Porque quando a gente faz para Deus, a gente nem lembra que a gente está fazendo com boa vontade. Quem faz por boa vontade faz por disposição. Mas quando você faz uma coisa porque é para a sua vaidade, você não está fazendo de boa vontade. Então, o que acontece? Você vai fazer e aquilo vai se tornar um fardo, vai ser difícil fazer. E quem faz por boa vontade, faz sem ver, faz com alegria. Então eu preciso entender isso, que na obra de Deus eu devo fazer tudo com boa vontade. Outra coisa que eu preciso entender, Paulo estava à frente aqui, ele que supervisionava a igreja de Corinto, mas quem estava servindo com boa vontade aqui? Tito. Você sabia que na igreja, infelizmente, irmãos, tem gente que só serve se for ele que estiver à frente. Se você, por exemplo, colocar ele num departamento para ajudar, ele não ajuda, ele não faz nada. Mas se você colocar ele para liderar, aí ele move o que ele consegue e o que ele não consegue. Mas se você colocar ele para ajudar alguém, sabe por quê? Ele está fazendo para a sua própria glória, ele está fazendo para aparecer. E quem faz para aparecer não faz por amor à obra. Quem faz para aparecer está pensando em si mesmo. Então o que ele pensa? Eu estou fazendo, se eu fizer algo, o nome da pessoa que está à frente que vai aparecer. Ele vê, na verdade, isso como uma ameaça ao seu nome, porque ele vive, o vaidoso, ele vive para evidenciar o seu nome. Então ele nunca vai fazer nada para que o nome do outro possa se evidenciar. Mas irmãos, na obra de Deus não é assim que funciona. Nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando as pessoas entendem isso, que nós fazemos tudo para a glória de Deus, não interessa quem vai ver, não interessa quem vai ser aplaudido, porque você está fazendo para Deus. O seu galardão não está aqui, seu galardão está no céu. Quando você faz algo aqui, você é aplaudido aqui, reconhecido aqui, você já recebeu o seu galardão. Agora, quando você faz aqui, ajudando alguém, e o reino de Deus acaba avançando porque você está ajudando alguém a fazer, o seu nome não está aparecendo. Às vezes as pessoas olham e nem sabem que você está ajudando, mas você está lá nos bastidores ajudando, estendendo a mão, fazendo algo, às vezes fazendo até de forma mais se comprometendo mais do que quem está à frente. Você pode ter certeza, Deus sabe. As pessoas precisam aprender isso. Deus vê todas as coisas, então já está de bom tamanho. Quem recompensa é Deus. O reconhecimento do homem, ele é vazio, sabe por quê? Porque ele reconhece no momento, mas amanhã ele já esquece. Agora, o reconhecimento
que vem de Deus, ele é duradouro. Ele gera um galardão que é eterno. É isso que as pessoas precisam entender. Aí as pessoas preferem trocar um galardão eterno por um galardão que é humano, que é passageiro, que dura às vezes hora, ou às vezes dura um pouco tempo e logo ninguém mais lembra. Fato é, porque quando o homem ele reconhece algo que você fez de bom hoje, amanhã faz algo um pouco que deixa a desejar para você ver. Faz algo mal feito porque você não estava bem, porque às vezes você estava passando mal, ou você não estava bem. Você vai ser criticado, esmagado pelas críticas, porque o reconhecimento humano, ele é momentâneo, ele é do momento. Então nós não podemos trocar um reconhecimento divino por reconhecimento humano. Eu devo fazer para a honra e glória do nome do Senhor, e não pelo reconhecimento de Deus também. Não por galardão, eu faço porque o meu prazer é que o nome de Deus seja glorificado. No versículo 18 ele diz o seguinte: junto com ele estamos enviando o irmão que é muito respeitado em todas as igrejas pelo trabalho de anunciar o Evangelho. Deixa eu te falar um negócio. Quando nós fazemos algo com excelência, a gente ganha o respeito das pessoas, sabia? Que vira um hábito. Da mesma forma que quando a gente acostuma a fazer as coisas bem feitas, a gente tem sempre aquele capricho de fazer de todo jeito. Agora, quando a gente acostuma a fazer as coisas de qualquer jeito, vai sair toda a vida de qualquer jeito. Chega numa casa, por exemplo, uma dona de casa que é caprichosa nos detalhes, faz tudo bem feito. Sabe o que vai acontecer? Tudo que ela faz vai ser bem feito. Agora, se acostuma a fazer mal feito, tudo vai ser mal feito. Por quê? Porque isso está em nós. Se eu faço algo com dedicação, eu sempre vou fazer e sempre vou ser reconhecido pelo que eu faço. Porque, por exemplo, se eu faço algo de uma certa forma, a minha mente vai sempre acostumar a fazer daquele jeito. Porque hoje eu faço, meu cérebro está atento, mas chega um momento que a gente faz no automático. E quando a gente sempre trabalha para fazer com excelência, por amor à obra de Deus, a gente sempre vai fazer com excelência porque a gente habituou a fazer de forma excelente. Então sempre a gente vai fazer de uma forma que é inquestionável. É lógico que a gente nunca faz nada perfeito, mas sempre vai ser algo que vai ser lembrado pela excelência. O nosso trabalho não nos faz mais valioso, mas mostra o nosso nível de entrega. Deixa eu te falar, o que você faz no reino de Deus não te torna mais valioso ou menos valioso para Deus. Deus não vai te amar menos ou mais por causa disso. Não. Você não vai, como se diz, ser mais reverenciado por Deus por causa disso, não. Mas isso só vai mostrar o nível de entrega que você está no reino de Deus. A forma com que nós servimos no reino de Deus, na obra de Deus, nos diz a nossa forma de entrega. Quanto mais eu estou conectado com Cristo, quanto mais eu entendo o Evangelho, que é um Evangelho que me ofereceu tudo quando eu não merecia nada, eu começo a ter uma entrega, porque um Cristo desceu do céu, morreu pelos meus pecados, eu merecia condenação, então eu entendo que a minha vida eu devo a Deus, a minha vida eterna eu devo a Jesus Cristo. Então eu começo a entender que eu tenho que me entregar por inteiro. Então o que faz o meu Deus feliz, o que é a causa que Cristo morreu, que é o Evangelho, eu vou viver
para que o Evangelho possa ser propagado, para que o Evangelho possa alcançar pessoas. Eu vou viver para isso, eu vou dar a minha contribuição, da forma dos talentos que Deus me deu, da habilidade que Deus me deu, para que o Evangelho venha prosperar. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor e também para mostrar que de fato queremos ajudar. O chamado, irmãos, ele consiste em 3 pilares. Tem gente que se intitula, já viu? Tem gente que se intitula pastor, tem gente que se intitula pregador, tem gente que se intitula cantor. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção: Deus, quando Ele nos dá algo, Ele faz com que a igreja reconheça. Primeira coisa, se Deus te deu um chamado de pregador, espere o tempo que Deus vai fazer com que pessoas coloquem você para pregar. A gente não precisa ficar correndo atrás de aprovação, correndo atrás de oportunidade. Deus, quando Ele nos levanta, Ele tem um prazer de tocar na vida de pessoas, para que essas pessoas possam nos colocar no caminho do nosso chamado. Ou seja, as pessoas vão reconhecer que nós somos. Então você começa a exercer, e as pessoas começam a reconhecer, a igreja reconhece que Deus te deu aquilo. Não, olha, Deus deu o dom de pregador para esse, deu o dom de cantor para esse, deu o dom de missionário para aquele, E isso a igreja vai reconhecer. Outro pilar, a liderança vai reconhecer. Não adianta, precisa cumprir esses 3 pilares. A liderança precisa reconhecer, porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 13 que toda e qualquer autoridade é constituída por Deus. Ou seja, o pastor, o líder de departamento, todos eles foram constituídos por Deus. Ou seja, se Deus tem um chamado na sua vida e Ele ainda não se atentou para isso, é porque ainda não chegou o momento de viver isso. Quando chegar o momento, Deus vai tocar no coração das pessoas, e tem muita gente com o ministério abortado porque não entende isso. Elas querem ser reconhecidas, elas querem viver algo antes do tempo. Terceiro reconhecimento, e o mais importante, reconhecido por Deus. Quando a pessoa ela é reconhecida por Deus, todos esses 2 pilares que eu falei atrás acontecem. Irmão, se Deus tem um chamado para você, Ele vai criar portas, Ele vai criar oportunidades para você desempenhar isso que Ele te entregou. Infelizmente, a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Por isso que tem muita gente aí insistindo em algo que ainda não é o momento. Tudo tem a hora, tudo tem o tempo. Mas é porque as pessoas estão me bloqueando. As pessoas às vezes te bloqueiam. Pode acontecer, acontece. Só que Deus está permitindo essas pessoas te bloquear porque você ainda não está pronto. Porque Deus sabe, se você tiver a oportunidade antes do tempo, antes da hora, você vai acabar, na verdade, não sendo reconhecido por esse chamado que Deus te entregou. O momento que Deus vê que nós estamos prontos, preparados para viver o que Ele nos confiou, pode ter certeza, Ele vai colocar no coração de alguém, Ele vai colocar os olhos de alguém em você, e você vai conseguir viver isso que Deus colocou no seu coração. Queremos evitar assim que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. Irmãos, isso não é de hoje.
A crítica na oferta não vem de hoje, desde a igreja primitiva isso já existia. Aqueles cristãos de Corinto, eles já faziam isso. A oferta que a igreja ela solicita, ela é sempre criticada. Você pode ir em qualquer igreja, sabe o que eu vou falar? Pede demais, esse povo só pensa em dinheiro. Agora deixa eu te perguntar, igreja produz dinheiro? Não, a igreja gasta dinheiro, irmãos. A igreja paga energia, a igreja paga produto de limpeza, a igreja tem os seus desafios, tem coisa para comprar, tem patrimônio para construir. Ou seja, você faz tudo isso sem dinheiro? Não, irmão. Então é aquela coisa, a igreja não tem dinheiro, ela precisa solicitar. A igreja vai ajudar alguém que está necessitado. Às vezes você não sabe, mas a igreja tem um acesso a quem precisa. Então você vai precisar angariar recursos. Mas infelizmente toda igreja tem pessoas avarentas. Os avarentos ele não ajuda e ele fala. Porque qual seria a lógica? Se você não tem condições de ajudar, ou se você não quer ajudar, simplesmente fique calado e não ajuda. Mas o problema é que as pessoas não ajudam, não estão a fim de ajudar e criticam. Então as pessoas precisam entender o seguinte: olha, foi solicitada uma oferta, não tenho condição de contribuir, ou não quero contribuir, não estou com vontade de contribuir, simplesmente entenda que Deus vai levantar outro, mas o problema não é a crítica. As pessoas precisam entender que a crítica, né, ela nunca é válida. Na verdade, tem muita gente que faz mau uso de oferta, faz, mas aí vai se ver com Deus, porque a igreja, ela precisa de recurso. Ah, mas e se o recurso for desviado? Irmãos, quando a gente faz algo, quando você dá algo para alguém, para ajudar alguém, você não tem que se preocupar com o seu recurso ser desviado ou não. Você tem que preocupar com o que é requerido de nós, que é fazer o bem sem olhar a quem. Agora, uma coisa é fato: uma pessoa que ela acaba desviando algo que foi doado, algo que foi ofertado, irmãos, tem contas a acertar com Deus. Porque aquela coisa, então a pessoa que critica o ato da oferta, porque essa crítica dela vai impedir outro de ofertar, mas a pessoa que ela faz mau uso da oferta, ela também vai ser, receber um julgamento de Deus por isso. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Irmãos, é o seguinte: tem tanta coisa para fazer. Por exemplo, nós precisamos construir um patrimônio aqui, precisamos construir uma igreja, precisamos construir salinha para as crianças, cozinha, casa pastoral. Mas nós temos tanto desafio. Às vezes aparece gente para a gente ajudar, necessitar. Ou seja, a igreja ela tem tantos recursos para ajudar. Sabe o que acontece? Nosso desejo é fazer tudo que precisa, mas a gente consegue fazer tudo que é necessário? Não. A gente não consegue ajudar todo mundo, infelizmente. Aí sabe o que acontece? Os críticos, eles começam a levantar pontos. Às vezes a igreja está ajudando alguém, já ajudou alguém, mas aí quando a igreja ela vai levantar outra oferta, mas fulano está precisando, ou tem gente precisando aí, a igreja querendo construir. Irmãos, a igreja ela só consegue ajudar se ela tiver patrimônio, ou se ela tiver uma solidez para ajudar. E a maior ajuda que a igreja oferece a uma pessoa não é uma cesta básica, não é, porque na verdade o propósito principal da igreja é propagar o evangelho, é ensinar as pessoas a ir para o céu, é trazer as pessoas a Deus e levar Deus ao povo. Então esse é o propósito da igreja. Então, para que isso se torne algo concreto, é preciso patrimônio, é preciso alguém
que viva para esse propósito, que é o pastor da igreja, que ganha para isso, por que o pastor não trabalha? O dia que você precisar de oração na sua casa, pode ser de madrugada, quem vai ser chamado? O pastor. O dia que aparece um endemoniado aí, o povo chama a polícia? Não, o povo chama quem? O povo chama o pastor. Ou seja, o pastor ele precisa estar disponível para as ovelhas. E é isso que as pessoas precisam entender. Com eles estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes pusemos a prova e assim sabemos que ele está sempre pronto a ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muita vontade ainda de auxiliar. Deixa eu falar um negócio para vocês. É necessário que a liderança coloque a intenção das pessoas à prova. Porque como foi falado aqui, agora há pouco, você precisa saber se a pessoa, a intenção dela de fazer algo na igreja, se é por vaidade, ou se é para impressionar alguém, ou se é para dividir, ou se ela está querendo outra coisa que não seja honrar o nome de Deus, servir a Deus. É necessário que a gente venha colocar as intenções das pessoas à prova. É o que ele diz aqui, né? O que é colocar à prova? É conhecer, é avaliar a intenção. Isso é colocar à prova. E às vezes o pastor da igreja ele é mal compreendido. Por quê? Mas o fulano queria fazer isso, o pastor não aceitou. Não, peraí. Às vezes o pastor, né, ele avaliou e a intenção que aquilo seria feito não era uma boa intenção. A pessoa estava mal intencionada. Às vezes era uma armadilha, era um servir que na verdade tinha algo embutido ali. Então é necessário que mesmo as pessoas querendo servir, fazer algo, a gente precisa avaliar. Peraí, qual que é a intenção? Ou qual será o resultado? Qual será o impacto disso? Porque se a intenção não for boa, o resultado será desastroso. E na obra de Deus a gente precisa zelar por tudo que acontece. Então eu preciso colocar à prova cada intenção que está no nosso meio. Para quê? Para que não haja problemas, para que o diabo não encontre brecha para promover dissensões, divisões da igreja. A confiança é indispensável para que o ministério seja reconhecido como aprovado. Não tem como. Por que a confiança é importante? Eu não conheço o que está no coração de alguém. Mas se eu andar um tempo com essa pessoa, se eu conviver com ela, as atitudes dela me dirão qual é a intenção. As atitudes dessa pessoa me dirá, né, o que está por trás dessa pessoa, se é uma pessoa bondosa ou se é uma pessoa que tem segundas intenções. Então, o que eu preciso entender, né, que eu preciso primeiro ver se essa pessoa que está querendo servir, ela é de confiança. Tudo precisa ser levado à prova, né? A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas que trazem a glória para Cristo. Interessante, né? Ou seja, primeiro ele vai dizer que Tito era companheiro dele, ou seja, está trabalhando na igreja, mas é companheiro da liderança, ou seja, está comigo, está do meu lado, me apoia. E outra coisa, são representantes das igrejas que trazem glória para Cristo, ou seja, isso nos mostra que tinha igreja que tem que trazer glória para Cristo. Que igreja nós somos, irmãos? Porque quando a intenção de
de fazer algo na igreja é para chamar atenção, é vaidade, ou é para causar divisão, sabe o que acontece? Não está sendo feito nada para a glória de Deus, está sendo feito para a glória humana. E Paulo ele deixa isso bem claro que são representantes das igrejas que trazem glória a Deus. Tudo o que eles faziam era para a glória de Deus. Irmão, a gente tem que se policiar, porque o diabo ele pega as boas intenções e tenta colocar a vaidade no meio, porque aí a gente está achando que a gente está fazendo pela obra, a gente está fazendo para a glória de Deus, mas quando a gente vai ver, a gente está fazendo pela nossa própria vaidade. Pode acontecer, a gente tem que se policiar. O verdadeiro representante da igreja trabalha para a glória de Deus e não para a sua glória. Deixa eu te falar, uma pessoa cheia de Deus, um obreiro cheio de Deus, um crente cheio de Deus, ele não trabalha para a sua própria glória. Por exemplo, se ele tem o dom de profetizar, ele não vai se envaidecer. Se ele tem o dom de ajudar, ele não vai se envaidecer. Se ele tem, por exemplo, o dom de curar, ele não vai se envaidecer, porque é tudo para a glória de Deus, nada vem dele. Ele reconhece isso. E nós precisamos, na nossa geração, nosso tempo, de entender isso. Que nós vivemos, existimos e nos movemos para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Nós precisamos sempre estar atentos para não roubar uma glória que não é nossa. Se pregamos bem, se cantamos bem, se Deus nos usa para curar, se Deus usa para profetizar, tudo é para a glória de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem um coração humano que é cheio de vaidade, para a gente não tomar para nós uma glória que não é nossa. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós mesmos temos razão de elogiar vocês. Irmãos, a admiração, o amor, ele deve ser demonstrado. Não adianta você admirar alguém, não adianta você reconhecer que alguém faz algo bem feito, algo com dedicação e com excelência, se você não reconhece. É preciso reconhecer, porque às vezes as pessoas estão fazendo para a glória de Deus, mas estão pagando um alto preço, e aquele reconhecimento faz ela sentir, não que ela é alguém, mas o que ela faz está sendo bênção na vida de alguém, ela está sendo instrumento de Deus para a vida de alguém. Temos uma reputação a zelar, nós precisamos disso, ter a consciência do que nós fazemos vai rotular a gente de uma forma ou de outra. A gente carrega o nome de Deus, a gente é representante do reino de Deus aqui na terra. O que nós fazemos ou pode trazer as pessoas a Deus, ou pode simplesmente afastar as pessoas, que a pessoa vai falar assim: eu tenho mais Deus do que essa pessoa. A forma que nós vivemos deve ser ilibada, deve ser uma forma exemplar. Por quê? Porque tem pessoas nos observando. Amém?